Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: existe purgatório na Bíblia? Existe purgatório? Essa é a pergunta, tá? Eu quero trazer para vocês e vou trazer, mesmo que de forma resumida, como eu já tenho feito em outros vídeos no canal. Vamos lá, se acompanha comigo? Então vamos lá. Existe purgatório na Bíblia? Volto a dizer, volto a perguntar. A resposta é não, não. Purgatório não existe na Bíblia. A Bíblia fala sobre o céu e o inferno, mas nunca fala sobre um lugar intermediário, nem com o nome purgatório, nem com o nome limbo. Não, não há razão, não há fé, não há razão para que se creia ou que se venha acreditar em um tal purgatório, essa teologia que defende um lugar intermediário. E a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre céu e inferno. Até aqui tudo bem? Está me acompanhando? Vamos lá. O que é o purgatório? Bom, segundo a tradição católica, o purgatório é o lugar de pagamentos pelos pecados não confessados. Então já quero adiantar aqui que os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo, o Messias, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, eu já paguei a dívida. Encerrou. Então não há mais nada o que fazer, não há necessidade de dogmas, de teologias, religiões, denominações, nada. Não precisamos de atravessadores, não precisamos de pedágios espirituais, não precisamos de ninguém que diga o que faça, o que é para ser feito, para que mude alguma coisa em relação a isso. Então não existe mesmo razão, lógica ou fé dentro das Escrituras. Então vamos lá. Apenas as pessoas salvas vão para o purgatório, está dizendo aqui, nesse relato. Preste atenção o que eles pensam, como os religiosos pensam. Apenas as pessoas salvas vão para o purgatório, onde sofrem castigo pelos pecados que cometeram depois de se converterem. Então eles dizem que a pessoa, depois que se converte, ela comete alguns pecados, né? Então o purgatório serve para isso, tá? Então depois de serem castigados, podem entrar puros no céu. Essa é a alegação católica romana, ou de muitas religiões, inclusive religiões hinduístas, religiões orientais. Não vou entrar aqui no mérito da questão, tá? Que eles precisam pagar um preço, evoluírem, purificarem, para depois entrarem em algum lugar diferente. Vamos lá. A tradição católica ensina que podemos ajudar as almas a sair do purgatório mais cedo, ajudando-as a pagar o preço dos pecados. Isso pode ser feito rezando pelas almas, encomendando missas ou oferecendo dinheiro à igreja. Isso é nada mais, nada menos que um anátema. Anátema. Depois você pesquisa o que significa anátema aí no Google. Beleza? Purgatório e a Bíblia. Purgatório e a Bíblia. A noção do purgatório surgiu porque a Bíblia diz que nada impuro pode entrar no céu. Em Apocalipse 21, 27 diz assim: mas a Bíblia também diz que Jesus morreu para nós, para nos purificar de todos os nossos pecados. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, passados e futuros. Quem aceitou Jesus como seu Salvador não tem mais condenação. Não há nada que se faça para que mude essa verdade bíblica, tá? Então assim, Romanos 8, 1 e 2 e Tito 2, 14. Isso não significa que podemos continuar pecando sem consequências, ok? Então a diferença do salvo para o não salvo é que o salvo é um pecador redimido e o ímpio, o não salvo, ainda está condenado, ok? Vamos lá. O arrependimento não é apenas ficar triste com o pecado, implica-se numa decisão de querer mudar, de mudança mesmo. Olha lá, presta atenção. No momento em que ele toma essa decisão, no momento em que ele tem essa consciência, ele procura não mais pecar.
procura não mais fazer aquele pecado de forma deliberada, mas ele procura vigiar, estar atento para não fazer mais, para não pecar mais contra o seu Senhor, para agradar o seu Senhor. Então essa é a diferença do salvo para o não salvo, ok? A questão das consequências dos erros e dos pecados, tá? Então quem é salvo ainda peca, mas quem confessa o seu pecado a Deus recebe perdão. Então, só para deixar claro que quem é salvo ainda peca. Você viu a diferença? Que um é salvo, pecador redimido, e outro é condenado. Ele já está condenado, não importa quanto pecado ele venha ou tenha feito, ok? Vamos lá. Quando nós confessamos e deixamos este pecado, 1 João 1, 8, 9, assim mesmo os nossos atos têm consequências ainda nessa vida. Então, mesmo que você se arrependa, mesmo que você deixe o pecado, se você cometer alguma falha, você ainda tem, aqui nessa vida, ainda consequências, tá certo? Você recebeu o perdão, mas você ainda tem consequências dos seus atos, porque você tem que ser responsável pelos seus atos, ok? Seja do bem, seja do mal. Alguns pecados têm consequência como perda da confiança das pessoas ou pena de prisão. E ainda temos que passar pela morte, assim como todos, ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. A Bíblia diz que as obras dos salvos serão provadas pelo fogo, tá? Então as boas obras sobrevivem ao fogo e serão recompensadas, mas as más obras serão destruídas, mas a pessoa ainda será salva. Então quem faz o bem, no sentido de quem já é salvo, as obras feitas, não a pessoa que já está salva, mas as atitudes dela, o que ela fez em vida, será provada pelo fogo e distingue uma coisa da outra, ok? Tudo bem até aqui? 1 Coríntios 3,13, depois para o vídeo, volta, dá uma olhadinha melhor nessas passagens, tá? A Bíblia também diz que o servo que desobedece será castigado, Lucas 12, 47 ao 48, você percebeu? Que para o salvo há uma correção. Para o ímpio que não quer aceitar Jesus, que não quer Jesus, há um castigo eterno, há uma punição eterna, ok? Mas em nenhuma passagem diz que o castigo será depois da morte. Então a pessoa ela tem um castigo aqui, no sentido de que o que ela planta, ela colhe, ok? Aqui mesmo, na terra. E ela tem também o céu ou o inferno. Aí é uma escolha, tá? Em Jesus, quando morremos, o que resta de nossa natureza pecaminosa morre com o nosso corpo. Na ressurreição, recebemos corpos puros e estaremos completamente livres do pecado. Só depois disso, no sentido de ressuscitamento dos corpos. Tá? É uma outra passagem que eu quero deixar para um outro vídeo, tá? 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Pois dá uma olhadinha lá. A Bíblia não diz que temos que passar pelo purgatório primeiro. Tanto é que não existe, tá? O purgatório não é necessário. Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Então, biblicamente falando, teologicamente falando, não existe purgatório. Isso é uma invenção medieval. Isso foi invenção de um bispo na época aí medieval, tá certo? Em que é assunto para me trazer esses dados em outro vídeo. Eu faço um outro vídeo e trago alguns dados sobre quem fundou, quem fez, quem criou, quem foi, né? Como foi, em que concílio foi aprovado isso, tá bom? Mas no momento era para você ter uma ideia de que purgatório não existe. Para o salvo não existe, ok? E que o salvo, ele é um pecador redimido, ele não é um pecador condenável, tá certo? O que serão julgados, sim, são seus atos de justiça ou não. Agora, para quem não creu em Jesus ainda, para quem é ímpio no sentido de não querer aceitar a Cristo, esse já está condenado, tá certo? Então, até um próximo vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo que você estiver fazendo. Valeu!